vocês estão? Sinceramente, eu espero que vocês estejam bem e em paz. Nós voltamos com a terceira e última parte do nosso tema, Vencendo as Tentações. Nos 2 primeiros vídeos, nós apresentamos a tentação no corpo e a tentação no espírito. E hoje nós trouxemos a tentação na alma. Ok? E está baseado no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e os versículos do 9 ao 12, 9 a 10, que vamos ler agora. Em seguida, o diabo o levou para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois, como está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te protejam. Eles te sustentarão sobre suas mãos, para que não batas com teu pé sobre alguma pedra. Repreendeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Corpo, espírito e alma é a composição do ser humano. O corpo é habitado pela alma e pelo espírito, de maneira que o corpo por si só ele não tem vida própria. Morre o corpo, se ausentar, se retirar a alma e o espírito. Então, é através do corpo que a alma e o espírito se expressam. O diabo, nas 2 tentativas de induzir o Senhor Jesus ao pecado, ele fora vencido pelo uso da própria palavra de Deus, pelo uso das Escrituras Sagradas. Desta feita, na tentação no corpo, na alma, ele fez uso da Escritura Sagrada para camuflar a sua intenção central, principal. Porque já dissemos em vídeo anterior que as tentações, elas são sutis. Elas não se apresentam de forma que se possa identificá-las facilmente. Vão chegando de maneira despretensiosa, com o intuito de engodar, de envolver o ser humano. Então, o diabo colocou o Senhor Jesus na posição mais alta do templo em Jerusalém, no pináculo do templo, e lançou-lhe um desafio. Se tu és o Filho de Deus, eu quero uma prova que tu és Filho de Deus. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito, fez uso da Escritura Sagrada. Está escrito que, olha o que ele diz: aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te protejam. Eles te sustentarão sobre suas mãos, para que não batas com teu pé contra alguma pedra. Ele se referia ao Salmo 91, versículos 11 e 12, quando o Senhor declarou que protegeria o seu ungido. E ele sabia que o Senhor Jesus era o ungido de Deus,
que viera com a missão de resgatar a humanidade à sua condição diante do pecado. A tentação estava embutida, camuflada, mas ninguém pode ocultar nada do Senhor, né? Então, não se tratava de uma demonstração de fé, porque olhando de relance, a gente tem uma ligeira impressão, olha a sutilidade, né? Uma ligeira impressão que se tratava apenas de uma demonstração de fé, de uma comprovação de que se confiava em Deus e no cumprimento da sua palavra. Só que o Senhor Jesus percebeu que não era essa a intenção. A intenção era induzir o Senhor Jesus a pecar. Qual era o pecado? O pecado, o Senhor Jesus apresentou para ele. Dito está, ou seja, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E o Senhor Jesus aqui se referia ao livro de Deuteronômio, no capítulo 6 e verso 16. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Olha, uma tentação como essa, semelhante às demais tentações, jamais engodaria, envolveria o Senhor Jesus. E sabe por quê? Porque Jesus era uma pessoa bem resolvida. O Senhor Jesus não sofria de crise existencial, nem de crise de identidade. O Senhor Jesus sabia muito bem quem ele era e quem era o Pai. Não havia crise nesse aspecto. Outra coisa, o Senhor Jesus tinha convicção plena do propósito da sua vinda a este mundo. Não sofria de crise existencial. Ele sabia que a sua existência tinha um propósito: salvar a humanidade de seus pecados. Esse tipo de ardil, infelizmente, funciona para nós, os seres humanos. Nós, que somos falhos, que somos imperfeitos. Se não vejamos, em tempos antigos, quando Deus libertou o seu povo do cativeiro egípcio através de Moisés e o estava conduzindo à terra prometida, nesse percurso, em torno de 600 mil homens morreram no deserto, sem ter sequer o direito de ver a terra prometida. E por quê? Por que razão? A razão, o próprio Deus revelou a Moisés. A razão está em Números, capítulo 14 e verso 22. Livro de Números, Velho Testamento. O Senhor Deus disse: este povo já me tentou 10 vezes. 10 vezes. O povo era de dura servir. Era um povo duro de servir ao Senhor. Um povo renitente na desobediência, na rebelião, no pecado. E olha, era o povo de Deus. Se tratava de uma parte integrante do povo de Deus. Em torno de 600 mil homens. E o Senhor disse: não entrarão na terra prometida. Vão morrer todos no deserto. E durante
o percurso de 40 anos, aquele povo peregrinando no deserto, todos morreram. Dos 600.000 homens, não são todos no geral. Aqueles de 20 anos para cima foram os que morreram, exatamente os que saíram do Egito. Aquele povo que saiu do Egito, exceto Caleb e Josué, os demais, de 20 anos para cima, morreram todos. Por quê? Porque tentaram a Deus. Tentar a Deus é abominável, inaceitável. E por quê? Porque simplesmente Deus é Deus. O ser humano precisa entender, compreender claramente quem ele é e quem Deus é. Quem é o ser humano? Quem é Deus? Quem é o Senhor? Quem é o súdito, o servo? Precisa estar isso bem claro. Se Deus é o Senhor, Ele não se permite a ser tentado. Ele não tenta a ninguém e não pode ser tentado. Simplesmente não pode. É uma questão de posicionamento. Se Ele é Deus, Ele é soberano, não pode ser questionado naquilo que faz. Mas nós não. Nós somos súditos, nós somos servos, somos pecadores. Nós podemos sermos questionados por Deus. Quem é o ser humano? Mas a coisa desandou de uma forma que o ser humano hoje tem tratado a Deus como um súdito, como um servo, e tem se colocado na posição de Deus. Belos tempos aqueles em que o servo de Deus rogava a Deus em oração, pedia, suplicava e dizia: Senhor, me conceda isso, opera assim, faça Deus, se assim for da tua vontade. Se sujeitava, se submetia à vontade do Senhor. Posição de servo e a posição de Deus Altíssimo. Hoje não. Hoje as pessoas se dão ao luxo de querer impor, enquadrar Deus. Que absurdo. Hoje as pessoas tomam as decisões, fazem o que bem querem. E quando muito, apresenta, assim, eu fiz isso. Só faz comunicar quando muito. Normalmente é para Deus fazer o que eles querem. E para ser somente comunicado. Olha, fiz isso, tomei tal decisão, Senhor, tomei tal decisão, está feito, ponto final. Não é mais, seja feita a tua vontade, Senhor. Estou aqui, eis que me sujeito a ti. Estou aqui para te servir, para fazer o teu querer. Para muita gente, essa época ficou no passado. Por exemplo, houve uma época em que o chamado Filho de Deus, povo de Deus, os que se auto-intitulavam cristãos,
obedientes a Deus, seguidores de Cristo, fizeram interpretação literal do texto bíblico e complicaram tudo. Mas para eles estava sendo uma coisa normal. Não havia complicação. Vamos ler Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 16, Marcos 16, e os versículos 17 e 18. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e, se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Você diz, aí, vale o que está escrito. Muito bem. A interpretação literal do texto bíblico tem levado muita gente à perdição, a uma vida totalmente anticristã. Porque o texto bíblico não é para ser interpretado literalmente, é para se absorver o sentido espiritual. A letra mata, mas o espírito vivifica. É o espírito, é a lição, a mensagem, o teor espiritual do texto, e não a letra em si. O Senhor aqui estava dando as últimas instruções aos seus discípulos para que dessem continuidade, para que levassem, compartilhassem da salvação, da vida eterna com as demais pessoas. E disse que estes sinais os acompanhariam. Mas longe do Senhor Jesus está instruindo-os a se submeterem a situações vexatórias, no intuito de provar fé. Pois muitos, inumeráveis, fizeram isso como um ritual. Sabe, junta as cobras aí, as serpentes, quanto mais venenosas, melhores, né? Pegam nas serpentes, um verdadeiro ritual. Bebem veneno da serpente, são picados pelas serpentes. Para eles, era o cumprimento da palavra. Era uma demonstração de fé e fidelidade à palavra de Deus. Não vai nos acontecer coisa alguma. A palavra de Deus diz. Muitos pereceram. E muitos que não pereceram, a única razão para isso é o amor, a graça, a misericórdia do Altíssimo. Porque, intencionalmente ou não se tratava de uma demonstração de fé, e sim uma demonstração de tentação. Estavam tentando a Deus, como se o ser humano pudesse forçar Deus a agir em seu favor. Se Deus pudesse ser manipulado, ele não seria Deus. Se pudéssemos barganhar com Deus, ele não seria Deus. Eu tenho que me enxergar quem eu sou e quem ele é, e me colocar na minha posição. Quem tem convicção disso não
põe Deus à prova. Os que fazem isso é porque sofrem de crise existencial e de identidade. Não sabem quem são, não sabem quem Deus é de verdade. E está atordoado, não sabe qual é a sua missão na terra. Não é uma atitude verdadeiramente cristã. A época que estamos vivendo hoje, por exemplo, pandemia do coronavírus. Aí surgem as pessoas especializadas no assunto, os profissionais da saúde, os médicos especializados, são pessoas que se prepararam para isso. Então são pessoas que entendem do que estão falando. Aí dando orientações, os profissionais de saúde, e juntamente com os governos, né, as pessoas que governam, que administram os estados, os municípios, as nações, passando orientações de como se evitar a contaminação. São orientações úteis que visam preservar a integridade física do cidadão e que esse cidadão também preserve a integridade física do seu próximo. Porque, meus amados, Deus nos dá para que nós compartilhemos. Tudo o que nós somos e o que dispomos, o que temos, provém de Deus. Deus é a fonte. E Ele nos dá, não é para retermos em nós, é para compartilharmos. Nós precisamos sermos bênção na vida das outras pessoas. Sabe? Eu sou bênção na sua vida, você é bênção na minha vida. O que Deus quer é que nós vivamos a essência de sermos humanos, vivendo o amor mútuo, assistindo aos carentes e necessitados. Somos cidadãos dos céus por estarmos em Cristo, mas também somos cidadãos da terra. E em Cristo nós alcançamos isso. Sermos plenamente humanos e plenamente espirituais. Precisamos entender isso. Tudo que Deus nos dá é para compartilharmos. A partir da salvação, da vida eterna. Mas auxiliarmos. A Bíblia está bem recheada disso. Orientações, ensinamentos preciosos eternos. Mas o elemento insiste nessa posição egoística. Só pensa nele, só pensa nele. E as demais pessoas? Nós vivemos para sermos úteis uns aos outros. Não para retermos tudo em nós, lutarmos para acumularmos, mas só pensando em nós e, quando muito, nosso próximo, se referindo à nossa família, aos nossos entes queridos. Mas o próximo é todo aquele que necessita da nossa ajuda, que precisa de nós. E se nós temos, o texto bíblico diz, quem sabe fazer o bem e tem condições para isso e não faz, peca. O Senhor não nos quer agindo de forma egoística. Não, Ele quer que nós
hajamos de forma altruísta, assistindo a necessitados, compartilhando do que Ele tem nos dado. Mas voltando ao assunto da pandemia. Quantas pessoas se declarando cristãs, seguidoras do Cristo, não fazem a seguinte declaração: nada dessas recomendações se faz necessário. Não vou fazer e não recomendo que ninguém faça. E quantos ainda criticam os outros cristãos que acatam as orientações, dizendo que isso é uma demonstração de falta de fé. Porque se tivesse fé de verdade, saberia que o Filho de Deus não pode ser atingido por essas coisas. Isso não é fé, meus amados. Isso é tentação. O termo é isso. Intencionalmente ou não, estão tentando a Deus. Fé é viva, tem ação. Não é uma fé morta. Não é uma mera crença. A fé real é aquela que age em prol de si mesmo, do seu próximo, do seu semelhante, para que cresça em Deus, cresça no conhecimento do Senhor e cresça como cidadão, como ser humano. Essa é a fé verdadeira. Desafiando, dizendo que é uma demonstração de fé. Sou filho de Deus, sou um cristão, não vai me acontecer nada disso. Pondo em risco a sua vida, a vida do seu próximo, do seu semelhante. Isso é expressão de amor? Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Teu próximo. Onde é que está o amor? Quem ama zela, se preocupa com o bem-estar do ser amado. Qual é a preocupação com o bem-estar do próximo? Agindo dessa forma? Numa atitude totalmente anticristã? Não é isso que o Senhor Jesus espera de mim, de você? Ele espera que nós obedeçamos a Ele, nos sujeitemos totalmente ao trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas. É assim que nos manteremos como Ele quer. Porque o Espírito de Deus começa a fazer a limpeza necessária, eliminando de nós tudo aquilo que for reprovável aos olhos do Senhor. Pensemos nisso, meus amados. Deus espera que nós o obedeçamos, não com a fé cega, mas com a fé viva, uma fé que age, uma fé, como diz Tiago, uma fé com obras, com ações, porque a fé sem obras é morta. Que Deus continue a nos abençoar. Fique em paz. Um forte abraço.